Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. São 15 horas, hora do pão das três, hora de compartilhar a bendita palavra de Deus. Bem-vindos todos que estão chegando para este encontro, para este culto. Nós estamos à disposição do Espírito Santo, de modo que nossos corações, nossas mentes sejam trabalhados por Deus, a fim de que a palavra do Senhor encontre lugar em nosso coração. Graças a Deus por esta tarde, por esta rica oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede. Queremos agradar ao Senhor através deste culto. Queremos que o Pão das Três seja mais uma vez, como tem sido desde o início, desde quando iniciamos este trabalho. Queremos que o Pão das Três seja um instrumento de edificação espiritual, de fortalecimento da nossa fé, portanto. O Pão das Três, todos sabem, é uma realização da Igreja Batista em Vila das Belezas, através de seu colegiado, de seu ministério pastoral, pastor Israel Rodrigues de Melo, pastor Júnior Martins e eu, pastor Márcio Sarrafi. Graças a Deus por esta tarde. Nós vamos ter uma palavra inicial de oração, uma palavra colocando nas mãos de Deus, entregando a Ele mais este culto. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que prazer, que bênção estarmos juntos, teu povo reunido na presença do Senhor em nome de Jesus Cristo para celebrar este culto. Esperamos da parte do Senhor fortalecimento da nossa fé, edificação espiritual. Esperamos que este culto lhe dê prazer, que seja agradável ao teu coração, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, queremos em todas as coisas te glorificar, pois tu és o único Deus, verdadeiro, cujo nome é Senhor, digno de adoração, digno de louvor é o Senhor. Graças te damos, que o Senhor abençoe a todos que vão participar deste Pão das Três. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos neste início de culto, cantar louvores ao Senhor. Vamos cantar o hino 46 do nosso cantor cristão, Jesus me transformou. Hino 46 do nosso cantor cristão. Cantemos juntos para a glória de Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder
transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo nos transformou. Jesus transformou nossas vidas. Tudo que somos, pertencemos a Cristo. Pela graça de Deus, Cristo Jesus nos transformou. Esta realidade nos enche de alegria, de certeza e de paz. Graças a Deus, toda a glória ao nosso Deus. O texto bíblico desta tarde está em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo, primeira carta, portanto, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos ler? E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus, esta é a passagem bíblica da nossa tarde, deste Pão das Três. Todos que estão aí participando e os que estão chegando são igualmente bem-vindos e esperamos que Deus nos abençoe. Sempre que possível, o apóstolo Paulo, ao se referir à graça de Cristo Jesus, ele sempre estabelecia uma conexão da graça com a sua vida pregressa. Ele queria demonstrar com isso, entendemos desta forma, que a graça de Jesus, maravilhosa, poderosa, abundante, derramada sobre ele, conseguiu, de maneira misteriosa e divina, suplantar, solapar tudo o que havia de ruim, de péssimo, de mal, de pecado propriamente dito, na vida do apóstolo Paulo. Nós conhecemos aquela referência à visão do paraíso, a visão inefável, talvez até um arrebatamento, não sabemos ao certo, que Paulo teve do Senhor, da glória de Deus, em que ele ouviu da parte do próprio Senhor: a minha graça te basta.
ele estava ali se referindo a um espinho na carne. Então, alguns especialistas, comentaristas, eruditos, muito sérios, muito comprometidos com a palavra, alguns entendem que aquele espinho na carne realmente se tratou de uma coisa física, de uma doença. Outros entendem, porque carne também tem o sentido espiritual, outros entendem que Paulo carregava o peso de ter perseguido a igreja. E outros, também no sentido espiritual, entendem que era o sofrimento que Paulo tinha por causa do seu povo, o povo judeu, que rejeitou veementemente o evangelho. Então, o sofrimento pelos da sua pátria, pelos seus patrícios judeus, de não terem aceito a Cristo, não terem aceito o evangelho, aquele sofrimento era como se fosse algo insuportável, que Paulo chega a se referir como espinho na carne, ou então o sofrimento de ter ele no seu currículo a mancha de ter perseguido a igreja pela qual ele tanto trabalhava em seu apostolado, igreja que ele tanto amava. E outros entendem que realmente se tratou de algo físico. Nós vimos nesta passagem, lida aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17, que Paulo, mais uma vez, ao se referir à graça, ele faz questão de trazer às claras a sua memória, e é claro, a memória de todos os seus leitores da igreja, portanto, que ele havia sido um blasfemo e perseguidor da igreja a qual agora ele pertencia e trabalhava por ela e amava com todas as suas forças por causa do amor a Cristo. Então, qual é a conexão da graça de Cristo Jesus? Qual é a relação da graça maravilhosa de Cristo Jesus com a nossa vida pregressa? Total. Não fosse a graça de Cristo Jesus, jamais teríamos sido salvos dos nossos pecados, da nossa imundície, da nossa pecaminosidade, da natureza terrível da qual éramos escravos. Foi pela graça que Jesus nos salvou. São incontáveis os benefícios decorrentes da graça de Deus. Quantos são? Quantos benefícios podemos elencar decorrentes da graça do nosso Deus? Quando compreendemos quem somos hoje, e Paulo conseguiu alcançar um nível de compreensão da sua nova natureza a partir de Cristo Jesus, que foi algo extraordinário em seu ministério. E quando nós, e sem querer aqui nos compararmos, né, ao apóstolo Paulo, em nenhuma hipótese vamos fazer isto, mas cada um, à sua medida, à sua condição, consegue compreender quem nós somos hoje em comparação ao que éramos, amamos ainda mais a Deus. Quando olhamos fazendo uma autoleitura correta, sincera, de quem somos hoje, em qual posição nos encontramos, decorrente da graça de Deus, em comparação ao que éramos antes de termos sido alcançados pela graça, só há uma coisa a fazer: amar ainda mais a Deus. E era esta a realidade do apóstolo. Nós percebemos em seus escritos como isto se tornou cada vez mais patente, mais claro. Desejamos ler a Bíblia? É graça. Ou alguém acha que por vontade própria, por algo que brotou em nosso coração, que nasceu de nós mesmos, passamos a ter um desejo ardente pela Escritura? Não. Queremos ler a Bíblia, queremos compreender a Escritura, é a graça de Deus nos atraindo para
si. Os mandamentos previstos na Escritura nos dão prazer? Temos prazer na lei do Senhor? Sabem o que é isto? Graça. Não fosse a graça de Deus, os mandamentos do Senhor nos seriam terríveis, nos seriam opostos à nossa velha natureza. Não nos cansamos de ouvir o Evangelho? Quantas vezes você e eu já ouvimos o Evangelho? Quantas foram as pregações, exortações, conselhos? Quantas foram as correções pelas quais fomos submetidos? O Evangelho nos é cansativo? Ah, não? Sabe por que temos cada vez mais sede e fome do Evangelho? Graça de Deus. É a graça de Jesus que explica, que suporta o prazer que temos de ouvir a pregação do Evangelho. A oração, para nós, é uma questão de sobrevivência. Oramos em função da nossa sobrevivência espiritual. Oramos como se a oração fosse oxigênio, como se a oração fosse água. Oramos desta forma. Sabe o que é isto? Graça. Porque ninguém por si só teria nutrido em si o forte desejo pela oração, não fosse a graça de Deus. Olhe quantos benefícios que decorrem da graça. Amamos a Igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo lutava pela igreja, defendia a igreja, vivia pela igreja, sua obra missionária era em função da igreja. O amor que temos pela igreja de Cristo Jesus, ou seja, pelo seu povo, pelo seu reino, pela obra cristã, evangélica de uma forma geral, o nosso amor por todas estas coisas, ele encontra explicação em quê? Na graça. Amamos os crentes, amamos a igreja, nos amamos pela graça de Deus. Ou alguém acha mesmo que o amor que temos pelo povo de Deus, pela causa de Deus, pelo Evangelho, é algo que brotou do nosso coração como que se de nós mesmos pudesse surgir? Não, é a graça, mais um benefício da graça de Deus, o amor que cada um de nós tem pela igreja. Isto é graça. Submetemo-nos aos líderes espirituais, zelando por eles. Graça. Só há uma explicação. O povo de Deus se submete à liderança espiritual e zela por seus líderes. Por quê? Por simpatia? Não. Por amizade? Também não. Por convergência de ideias, de pressupostos? Estas coisas não suportam isso. Só pela graça de Jesus somos capacitados a que nos submetamos aos líderes espirituais e mais, por eles zelamos, respeitando, querendo o bem deles, trabalhando, ajudando a liderança. Isto não é nosso, vem da graça de Deus. Todo o respeito que nutrimos pelos pastores, todo o zelo, toda a dedicação, quando oramos por eles, isto não é nosso, isto não vem de nós, é graça de Deus. Somos desprendidos em nossas contribuições financeiras para o reino de Deus? Ou alguém acha mesmo que vai pôr a mão no bolso e vai soltar ali uma grande soma de dinheiro porque tem naturalmente um coração generoso? Não. Somos desprendidos, somos generosos, temos generosidade para com a causa do reino, estamos falando de dinheiro, pela graça. É a graça de Deus que nos inundou, que superabundou de tal forma em nós,
que somos capazes sim de dar ofertas generosas, de dar o dízimo com toda alegria, de nos envolvermos economicamente com o reino de Deus. Isto não é nosso, não brota da nossa velha natureza pecaminosa. Isto é graça, fruto da graça de Deus. Benefício, né? Quantos benefícios que se depreendem da graça de Deus. Paulo experimentou isso. Ele sabia muito bem quem ele era e quem ele acabou sendo, se tornando, pela graça de Jesus. Nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, os recursos espirituais que estão reunidos em torno de nós, os recursos humanos e materiais, todas estas coisas que nos são dadas pelo próprio Deus estão a serviço dele, de seu reino. Sabem por quê? Graça. A graça de Deus. É a graça que nos faz dispostos, abertos, prontos no âmbito espiritual, no âmbito humano, material, para o Senhor, para a igreja, para o Evangelho, para o reino de Deus. Ou alguém acha mesmo que somos as pessoas mais dispostas do mundo para com as coisas de Deus, como que se algo brotasse de nós mesmos? É graça, gente. A graça que alcançou a Paulo, a graça que alcançou a você e a mim. Graças a Deus por sua graça. À medida que o apóstolo Paulo compreendeu a grandeza da graça de Cristo Jesus, sua fé foi fortalecida. E mais, ele passou a amar cada vez mais o seu Senhor. Quanto precisamos descobrir da graça de Deus em nós. Como temos de abrir nossos olhos para que enxerguemos a realidade, a maravilha e a exuberância da graça de Deus em nós. Abramos os nossos olhos, abramos a mente, abramos nossos corações, para que enxerguemos com clareza a beleza da graça de Jesus. Só assim amaremos mais e mais ao nosso Deus, porque vamos descobrir o que somos e o que Ele fez por nós, sua graça. Precisamos ter clareza de quem éramos e de quem somos, tendo como divisor de águas a graça de Deus. À medida que a nossa compreensão aumentar neste sentido, teremos cada vez mais uma vida piedosa. Sabem o que significa uma vida piedosa? É uma vida inundada pela graça de Jesus. E daí tudo mais é afetado, tudo mais recebe a brisa suave, a regeneração, recebe todo o frescor da novidade de vida que emana da graça do próprio Deus. Quem éramos antes da graça, quem somos depois da graça. O versículo 12, vamos dar uma olhada rapidamente. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Tanto o ministério de Paulo junto às igrejas, quanto o conforto necessário para tal ministério, ambos resultavam da graça de Deus. O ministério de Paulo era fruto da graça. O conforto para o exercício do ministério, fruto da graça. Como é bom reconhecer isto, né? Todo o trabalho que realizamos para Deus é fruto de sua graça. Toda capacitação, todo o recurso que Deus nos dá, seja espiritual, seja humano, seja material, para que o trabalho, para que o ministério seja exercido, isto também é graça. Nada é nosso, nada emana de nós mesmos. Tudo é
pela graça de Deus. O trabalho e o conforto para fazer o trabalho. O trabalho e o consolo na realização do trabalho. O trabalho e o fortalecimento para este trabalho. Graça de Deus. Versículo 13. A mim, será que podemos nos incluir aqui neste verso? Tomara que sim. A mim que dantes, ou seja, antes de ter sido alcançado pela graça, fui blasfemo e perseguidor. Será o espinho na carne aqui? Talvez. E opressor, mas alcancei misericórdia. É claro que quando ele está dizendo alcancei misericórdia, ele está se referindo à graça, ou seja, ele foi alcançado pela graça derramada sobre ele, porque o fiz ignorantemente, ou seja, antes de conhecer de fato a Cristo em seus pecados, em sua ignorância, em sua incredulidade, Paulo e antes Saulo havia sido um blasfemo, perseguidor da igreja, perseguidor do próprio Cristo Jesus. Que ofensa, que insolência, que algo extremamente malévolo, maligno, e Paulo conecta toda essa natureza decaída de outrora ao frescor, à brisa, à exuberância da graça de Deus. Pela graça, Deus o havia libertado, salvado, liberto Paulo de todas estas coisas. Uma autoleitura sincera. Quem éramos? O que éramos antes do Evangelho? Quem éramos antes da graça ter de fato nos alcançado? O que éramos? Como pensávamos? Como agíamos? Qual era a nossa conduta? Quais eram as nossas iniciativas do ponto de vista meramente carnal antes do frescor, da brisa suave da salvação? Uma autoleitura sincera, uma autoleitura necessária para que ainda mais valorizemos a graça de Deus em nós. A autoleitura sincera sublima ainda mais o efeito da graça de Deus em nós. Éramos, sim, gente da pior espécie. Podemos fazer coro ao apóstolo Paulo aqui no versículo 13 de 1 Timóteo capítulo 1. Éramos gente da pior espécie. Mas a graça superabundou. A graça de Deus nos inundou. E hoje somos o que somos pela graça. Temos o que temos pela graça, fazemos o que fazemos pela graça, e através da graça de Deus recebemos toda sorte de recurso, de conforto, de força e de vigor para o avanço do Evangelho. Graça, nada nosso, tudo pela graça de Deus. Nossa ignorância e incredulidade de outrora dão sentido à fala graciosa de nosso Senhor Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Já parou para pensar nesta declaração de Jesus? Por que Jesus disse aquilo? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os que não sabem são os ignorantes. Os que não sabem o que fazem são os incrédulos. Nós éramos tanto uma coisa quanto outra, ignorantes e incrédulos. Por isso estávamos mergulhados na blasfêmia, na ofensa, na insolência, em todo tipo de pecado. E Jesus, na cruz, derramando graça, morrendo por causa da graça, disse com todas as letras, intercedendo por nós, por mim e por você: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. São ignorantes, são incrédulos. Quando conhecerem de fato, de verdade,
o que é a vida ou quem é a vida, todas estas coisas ficarão para trás. Paulo se lia desta forma, ele se via desta forma, conseguia, pela bênção do Espírito Santo, graça, compreender a sua velha natureza carnal, blasfema, distante de Deus, e a sua nova natureza, regada pela graça de Jesus, agora presente diante de Deus Pai, pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom que saibamos destas coisas, é bom que a graça de Deus nos seja bem familiar, para que nós não nos orgulhemos, para que nós também não relaxemos, que estejamos sempre cheios de temor e tremor diante de Deus, que pela graça nos salvou. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. O transbordamento da graça de Deus nos inundou de tal modo que somos capacitados à fé e ao amor. Ou alguém aqui acha mesmo que tem fé por si só? Ou alguém acha mesmo que ama por si só? Não, temos fé pela graça, amamos pela graça. Cristo é o nosso Senhor e nós assim o confessamos pela graça. Cristo Jesus é o nosso Salvador e assim cremos pela graça. Amamos a Jesus pela graça. Cremos em Cristo Jesus pela graça, amamos a Jesus pela graça, fé e amor que nos levam a servir. Qual é o nosso serviço prestado a Cristo Jesus, ao reino, à igreja, ao evangelho? Tudo isso é pela graça. Como creríamos em Jesus se ele não viesse nos encontrar? O fez pela graça. Cristo veio ao nosso encontro, não fomos nós que fomos ao encontro dele. Ele veio a nós, ele veio em nossa direção. Graça. Como nós creríamos se o evangelho não tivesse chegado aos nossos ouvidos? Graça. Você crê no evangelho? É pela graça. O evangelho chegou para mim e para você, isto é graça de Deus. Quem por vontade própria amaria a Deus? Ninguém. Ninguém por vontade própria buscaria a Deus. Ele nos buscou. Ele veio ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Graça. Versículo 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Significa que ele veio a mim e a você, para salvar os pecadores, você e eu, dos quais eu sou o principal. Olha a leitura que Paulo fazia de si mesmo. Somos pecadores. Irmãos, jamais nos esqueçamos do significado da vinda de Cristo Jesus a este mundo. Ele veio salvar-nos, porque éramos pecadores e indignos. Se Paulo se considera um pecador principal e nós, se considerarmos tudo pelo que Jesus passou ao assumir a condição humana, só há uma palavra para explicar isso: graça. Já parou para pensar no que Jesus passou quando assumiu a condição humana? No que Jesus passou por mim e por você? Só há uma explicação para isso: graça de Deus, graça de Cristo Jesus. O sofrimento de Jesus, o seu calvário, a sua paixão, sua humilhação, sua exposição a Satanás. Imagine um anjo criado que não tem nenhum parâmetro de comparação em grau de poder, de tamanho com Cristo Jesus. Um anjo caído, oprimindo nosso Senhor, por mim e por você. A fome, a sede, a humilhação, a rejeição, o choro, as noites em claro. Olha,
tudo que Jesus passou, os açoites no pretório, a coroa de espinho, os cravos, a cruz, o abandono, em certa medida, de seu Pai, com quem esteve unido por toda a eternidade. Jesus Cristo encarou sozinho a cruz para nos salvar. Sabe o que explica isso? Graça. Só uma palavra, graça, que nos faz compreender o amor, que nos faz compreender a medida, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Graça de Jesus. Nossos pecados lhe causaram um mal sem medida. Todo sofrimento a que se submeteu para nos salvar. Como isso se explica? Graça de Deus. Versículo 16. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, esta é a expressão subjacente aqui, para mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, paciência, né? Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Não foi em vão todo o sofrimento de Jesus, não foi em vão a cruz, não foi em vão o Calvário, não foi em vão toda a humilhação do nosso Senhor, todo o mal que nós causamos a ele, nada disso foi em vão. Tanto Paulo como nós, alcançados pela graça, somos vasos nas mãos de Deus. Para quê? Para que mostremos a paciência de Cristo Jesus para com todos. Jesus, com muita longanimidade, quer que sua graça alcance a todos, como alcançou a Paulo, como alcançou a mim, como alcançou a você, como alcançou a todos nós. Que Senhor paciente nós temos, não é verdade? Quanta paciência que Jesus tem. Qual é o tamanho da paciência, da longanimidade de Jesus? É imensurável, é inaudito, não há como mensurar. Cristo Jesus, em toda a sua paciência, derramou sua graça sobre mim, sobre você, sobre todos nós. E ele nos fez vasos nas mãos de Deus para que mostremos e demonstremos aos outros tamanha longanimidade em salvar, em derramar graça. Todos precisam ouvir a respeito. Que todos creiam em Jesus e o amem. Se a graça nos alcançou, pode alcançar qualquer um. Se Paulo foi salvo, sendo ele quem foi, a graça pode alcançar a mim, a você, porque não temos nenhuma diferença em relação ao que Paulo era e ao que éramos. Se Jesus mostrou paciência, longanimidade a um sujeito como Paulo, as pessoas como nós também podem ser alcançadas. Portanto, há esperança. Há esperança para que todos sejam salvos. Se Paulo e você e eu fomos salvos, há esperança para que todos sejam alcançados pela graça. Sabe o que nós podemos pensar acerca de todas estas coisas? Paulo escreveu no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. É a única coisa que nós podemos dizer diante de tamanha grandeza, de tamanha exuberância, de algo tão tremendo e maravilhoso que é a graça de Deus. Só podemos cantar, só podemos nos alegrar, exultar, nos jubilar na presença de Deus. Vamos cantar o versículo 17 de 1 Timóteo capítulo 1, vamos cantar com a graça de Deus, superabundando em nossas vidas, inundando, transbordando em toda a nossa existência. Vamos cantar com o coração cheio de alegria ao único que é digno, a Deus, nosso Senhor.
força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. consagramos todo o nosso ser a Ti. A graça de Jesus merece nossa atenção. Sem uma clara percepção, uma correta e bíblica percepção da graça de Jesus, nossas vidas serão atormentadas. Perderemos todo o sentido da fé cristã. Graças a Deus pela graça de Jesus que nos alcançou. Vamos orar. Nós vamos ter agora o nosso tempo aqui em oração. Temos muitos motivos, hein? Vamos prestar atenção agora aos motivos, aos pedidos de oração e também a nossa gratidão. Gratidão. Graças a Deus pela graça manifesta através de Cristo Jesus. Gratidão permanente, né? Graças a Deus, porque a igreja é portadora da mensagem do Evangelho, que é cheia da graça de Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que temos de pregar o Evangelho. Vamos compartilhar o Pão das Três, vamos compartilhar a mensagem da graça de Deus. Graças a Deus pela provisão que temos recebido, o sustento, os livramentos, na verdade, proteção que Deus tem dispensado a nós. Temos aqui um motivo de gratidão, envolvendo questão aqui de saúde, o irmão Cleito e a irmã Danuta, o casal, né? Cleito e Danuta estão aí se recuperando da Covid, graças a Deus por isso. Outros irmãos que também têm se recuperado, motivo aí de oração, de gratidão. Temos alguns pedidos de oração, temos vários, não vamos citar todos, são muitos, mas separamos alguns aqui para pedir. A irmã Sivonei e sua família, ela pede oração por questão aí também envolvendo a Covid. Vamos orar pela Sivonei e família. Pastor Israel, nosso pastor da nossa igreja, está com uma inflamação bastante incômoda no joelho. Ele pede oração, vamos orar pelo pastor Israel, que está com o joelho aí
comprometido. O pastor Helder, da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, o pastor Helder, ele é promotor de missões aqui na nossa região, ele está hospitalizado, uma situação que inspira cuidado, um quadro, me parece, delicado. Vamos orar pelo pastor Helder. Oremos pelo Gabriel Santana, por seu tratamento bastante complexo. Irmão Wilson, que conta também com as orações da igreja. Irmã Tata, também aí numa luta permanente envolvendo a sua saúde. Graças a Deus pela fidelidade destes irmãos que permanecem firmes nos caminhos do Senhor. O nosso irmão Cleiton, outro Cleiton, né? Pede oração por sua cunhada, Luana. O irmão Miguel pede oração por seu vizinho, Bruno, que está numa situação bastante delicada aí de saúde. Um pedido de oração que chegou para a gente ontem, a Lucélia, que já foi da nossa igreja, ela pede oração por seu pai, o Luizão. Luizão também, ele foi da nossa igreja há muitos anos, né? E a Lucélia disse que o Luizão está numa situação de enfermidade bastante delicada, né? Então vamos orar pela vida do nosso irmão Luizão, Luiz Dantas, né? Demais enfermos, oremos, idosos, oremos também por consolo aos enlutados. A irmã Vanusa, ela pede oração por sua família que sofreu 2 perdas recentes, o avô e o tio. Então, vamos orar por consolo à família da nossa irmã Vanusa. Nós estamos em oração também por consolo à família da nossa irmã Carmen. Oremos pelos profissionais de serviços essenciais para que Deus os proteja e vamos orar, continuemos, né, a orar pelas autoridades públicas da área da saúde. Estamos aí bem atentos a todos os movimentos na área da saúde em nossa cidade, em nosso estado e no Brasil e no mundo, por que não? Oremos pelas autoridades públicas da área da saúde. Precisam de muito discernimento, muita sabedoria. Todos nós precisamos, né? Oremos por isto também. Vamos ter este tempo juntos em oração, na presença de Deus, o Deus da graça. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos porque tua graça nos alcançou. Portanto, todo louvor a ti, toda a nossa gratidão. Tu és digno de adoração, de louvor, digno de louvor é o Senhor dos Exércitos. Nossa adoração, nosso louvor, nossas vidas completamente entregues ao Senhor, porque tu és o Deus da graça. O único Deus é o Senhor dos Exércitos. Te louvamos, te agradecemos pela melhora do Cleiton, da Danuta, te agradecemos pela provisão, pelo sustento e pela proteção. Te agradecemos pela igreja, que é portadora da mensagem do Evangelho, Evangelho cheio da graça de Jesus. Te agradecemos pelas inúmeras oportunidades que temos de pregar o Evangelho. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os enfermos. Quantos pedidos de oração aqui colocados, quantos casos delicados, pessoas internadas, hospitalizadas, com um quadro bem delicado de saúde, outros submetidos a tratamentos complexos, outros enfrentando uma longa doença. Senhor Deus, tu és onipotente, tu és soberano, tu és perfeito em todos os teus caminhos. Pedimos por cada uma destas pessoas, por cada um dos irmãos, pedimos a tua bênção, a tua cura, a teu modo, a teu método, conforme lhe aprouver. Misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre desempregados, sobre idosos, os irmãos da nossa igreja que estão passando por algum tipo de limitação, pelos desempregados e também pelos profissionais da área da saúde.
proteja-os, livra-os do mal, bem como a seus familiares. Pedimos a tua bênção também, Senhor, sobre as autoridades públicas da área da saúde. Tenhas misericórdia e que tu derrames sabedoria do alto para todos os agentes públicos da área da saúde. Graças te damos pelas boas perspectivas que temos visto e ouvido acerca de vacina. Que tu abençoes ao seu tempo, ao seu modo. Te agradecemos por esta tarde, pedimos a tua bênção sobre nós. Nos lembramos, Senhor, também do pastor Israel, de sua condição aí em relação ao seu joelho. Tenhas misericórdia. E nos lembramos também do pastor Elder, que se encontra hospitalizado. Misericórdia dos teus ministros, dos teus obreiros, dos servos do Senhor que trabalham pelo Evangelho. Graças te damos por tudo que és e por tudo que fazes, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Passamos aí 50 minutinhos juntos. Esperamos, diante de Deus, que tenha sido um tempo muito proveitoso, muito edificante. Amanhã, quarta-feira, não teremos, como vocês sabem, o Pão das Três. Teremos sim, se Deus permitir, nosso culto às 20 horas no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. O Pão das Três retorna na quinta-feira, aqui às 15 horas, em nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma tarde muito agradável. Deus nos abençoe.